Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Prazer estar aqui. Vamos para mais uma atualização do nosso canal. Já tem vários dias que eu não gravo, não estava podendo, meu cachorrinho não estava bem e agora se recuperou, graças a Deus. Então, também era janeiro, né? Eu estava de férias, agora estamos aí às vésperas de voltar à vida normal. E é isso, vamos firmes e fortes para os trabalhos de 2024. Peço para você curtir, compartilhar e se inscrever, me ajudar aí a permanecer aqui na plataforma, tá bom? Venho falar um pouco sobre tudo que está acontecendo com Lula, né, o governo. Eu mesmo sem estar gravando aqui no YouTube, mas eu estou assistindo o passo a passo do governo Lula. Ontem eu sei que ele esteve aqui em São Paulo, né? Ele foi no litoral, em Santos, depois ele foi a São Bernardo, também na fábrica, na Volkswagen, e depois ele esteve à tarde, né, melhor à noite, já no começo, em um evento aqui no centro da cidade de São Paulo, para a filiação da Marta Suplicy. A Marta Suplicy, que volta ao PT depois de 9 anos afastada do partido, atendendo a um pedido do Lula, para que ela voltasse ao PT, se filiasse ao PT e fosse a vice, aceitasse ser a vice na chapa do Boulos. Então, tudo isso está acontecendo, né, no governo Lula, no Brasil, e é importante a gente falar sobre isso, porque esse canal também é um canal de política, né, além de ser um canal majoritariamente de educação. Lula, ele é um estadista nato, né? Muito bonito a gente ver a trajetória do presidente Lula, porque a gente vê que realmente ele é um político sem comparação, né? Ele é um político como poucos. Ele tem a capacidade de agregar, ele tem a capacidade de conversar, de juntar, né? Ele é um ser humano muito amável, né? Ele é um ser humano preocupado, e isso daí são qualidades importantíssimas para a época que nós estamos vivendo e também para o país que nós moramos, que nós vivemos, que nós temos aí como pátria. Nós sabemos que o Brasil enfrenta, né? Enfrentou já bastante, agora está mais arrefecido, mas ainda assim está forte. Uma polarização muito grande, advindo aí do golpe da Dilma Rousseff, que aconteceu lá em 2016, aí depois teve lá o governo do Temer, depois o do Bolsonaro, a pandemia e tudo mais, né? E o Lula é afastado para a eleição de 2018, preso 580 dias, e toda a história que vocês já sabem muito bem. O que poderia fazer do presidente Lula uma pessoa rancorosa, uma pessoa vingativa, uma pessoa triste, né? Uma pessoa com sede de vingança muito grande. Aliás, esse medo, né, do Lula ser vingativo era uma das pautas discutidas lá na eleição de 2022, né? Será que se o Lula voltar, ele não volta para se vingar? Né? Ele mesmo falava isso em vários encontros, vários comícios que ele fazia. Mas não, o Lula, ele se apurou como um bom vinho, ele foi melhorando a cada tempo, né? Ele foi melhorando conforme foi envelhecendo, conforme foi passando o tempo e conforme foi assimilando aquelas experiências de vida que ele teve. Logicamente, as experiências não foram fáceis, né? Ele perdeu a esposa, ele perdeu o neto, ele perdeu o irmão, né? Tudo isso
em todo aquele contexto de estar sendo acusado de corrupção, né, na questão da Lava Jato, de ter ganho um apartamento que nunca foi dele, de ser proprietário de um sítio só porque visitou, né, de ser privilegiado por conta disso, enfim. E aí surge um Lula apaixonado, como ele mesmo costuma dizer, né, pela sua esposa, pela Janja, né, porque aí, como dizia lá minha avó, né, você não vive uma época 100% ruim e não vive uma época 100% boa, né, nós estamos aqui na Terra e nós temos aqui períodos, né, que oscilam entre mais ruim e outros melhores, né, porém, nada é 100%. E aí, do caos surge a Janja, né, para trazer um amor para o Lula, para trazer de novo o calor do coração, como ele mesmo diz, né, para trazer a paixão pela vida e pelas pessoas mais ainda. E eu arrisco a dizer, como futura psicóloga que sou, de que esse amor também pode ter ajudado e muito esse protagonismo do Lula em não bandear para o lado da vingança, e sim para o lado mais humanizado, né? Pegar a experiência de vida de que ele viveu e transformar isso em um motor para ele seguir adiante, e não para ele retroceder e querer qualquer tipo de vingança. Lula chama para si a responsabilidade de unir esse país, de juntar os adversários, de trazer a seu favor aqueles que convergem, né? E por que eu estou falando isso? Por conta do encontro de ontem que houve lá no litoral, né, em Santos, onde o Lula se encontrou com o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, que é alguém, né, que se elegeu, digamos, na vibe do Bolsonaro, né? Eu nem sei se o Tarcísio ele é um bolsonarista ou se ele é um oportunista de ocasião, né? Eu acho que ele está mais para oportunista de ocasião, porque ele, Tarcísio, ele é um político de verdade, né? Também, como o Lula. Com a diferença, claro, né? Nem se compara ao Lula, é um estadista, né? Essa pessoa super-humana de que eu já falei ainda há pouco. Mas, assim, no sentido político, o Tarcísio, ele é também, né, um político. Por quê? Porque ele, mesmo tendo se eleito com o apoio do Bolsonaro, né, nas costas, digamos aí, do apoio do Bolsonaro, mesmo sem conhecer São Paulo, né, ele nem sabia sequer aonde ele votava, mas ele se elegeu, né, com essa capa de bolsonarista. Mas mesmo assim ele consegue vislumbrar que para esse momento histórico não é legal ficar colado nessa pecha de sou bolsonarista, né? Então o Tarcísio ele acaba, digamos, virando as costas para Bolsonaro e se juntando com o governo federal nessa construção aí de 9 bilhões, se não me engano, nessa construção dessa ponte ou desse túnel marítimo que vai ligar ali Santos e Guarujá. Uma obra que já é vontade e necessidade, né, daquele local, do povo, daquele local já de muitas décadas, né? O próprio Tarcísio falou isso ontem. E somente agora, no governo Lula. Então, veja, o Bolsonaro ele foi governo, né? Ele foi presidente e nunca se importou de fazer qualquer obra, né? Qualquer obra, e muito menos essa, né? Então, o Tarcísio ele vai e se volta para o Lula, né? E o Lula tem essa coisa bacana, né? De não fazer diferenciação, ao contrário do Bolsonaro, que eu lembro muito bem que rechaçava os nordestinos, né? Nós nordestinos, que deixava de dar atenção, que deixava de
dar um ato até de solidariedade nas catástrofes, né? Na época do desgoverno do Bolsonaro que aconteceram, e ele sequer dá uma palavra amiga, simplesmente porque era o Nordeste ou porque o governo daquele estado ou do outro estado era lulista ou era apoiador do PT, enfim, né? Ao contrário disso, o Lula não, o Lula jamais, e isso ele também falou ontem, o Lula, jamais fez diferenciação do estado de São Paulo. Quando o Lula foi presidente no governo 1 e 2, governadores daqui eram o Alckmin, né? E era o Serra, e nem por isso Lula fez uma diferenciação do estado de São Paulo, porque os governadores não eram do PT ou não eram seus apoiadores, muito pelo contrário. Sempre trabalhando junto, né? Sempre trabalhando, visando ali o povo, né? Visando aquilo que é melhor para a sociedade. O Lula deixou isso bem claro ainda ontem, né? Novamente, porque eu já ouvi ele falar várias vezes isso, mas ainda ontem ele deixou mais claro, né? De que jamais esquecerá São Paulo, mesmo porque ele se sente devedor de São Paulo, porque quando ele veio de Pernambuco, ele foi acolhido até mesmo pela região de Santos, onde ele estava ontem, e depois São Bernardo do Campo, onde ele também estava ontem, né? Então, o Estado como um todo é importante para o presidente Lula. E não é só por isso que ele não vai esquecer São Paulo, que ele não vai fazer diferenciação por conta do Tarcísio, mas porque o Lula é um ser humano. Antes de ser um presidente, um estadista, ele é, sim, um ser humano, na mais alta conta da palavra, né? Ele leva todos os seus aprendizados, tudo aquilo que ele sentiu, tudo aquilo que a mãe dele passou para ele desde a infância, né? Até a idade adulta, dos conhecimentos, né? Do entusiasmo, de olhar a vida do povo, né? Das dificuldades que o Lula passou junto com sua mãe, com sua família. Então, tudo isso faz com que ele seja um estadista, uma pessoa super-humana, que jamais fará diferenciação entre qualquer dos estados da unidade federativa do Brasil, só porque é governada por esse ou por aquele partido que não é o PT, né? E aí Lula também foi a Volkswagen, foi um momento muito bonito, né? Eu fiquei assim emocionada da gente ver aquele tantos de trabalhadores dentro daquela cidade, né? É como meu esposo falou ontem à noite, né? A Volkswagen, ela é uma verdadeira cidade, eu não sei ao certo quantos funcionários ela agrega, mas deve ser uns 3 mil, 5 mil, né? Tem muita gente ali, é um polo, né? E aí foi anunciado 16 bilhões de reais de investimento, né? E isso é muito importante, isso traz estabilidade também da economia, né? Os investimentos estão voltando. E uma coisa que também acontece é o incentivo a outros investimentos, a outros investidores, né? Porque é como uma porteira. Uma vez que se abre, passa uma boiada inteira, né? E aí um vai atraindo o outro, né? A gente já teve investimentos da China, né? No começo, no final do ano passado, nós já tivemos outras e outras aí indústrias, né? Que estão anunciando que vão investir no Brasil. Então isso é muito importante porque significa que a economia está em plena progressão, mesmo que a gente tenha, como o próprio Lula falou ontem, apenas 70 dos 513 deputados federais da Câmara, né? Então, mesmo assim, e aí o Lula elogia o Haddad, né, nessa questão aí da articulação, né, da facilidade que o Haddad tem de articular com esses entes, né, com esses deputados que são da oposição ou que são dos outros partidos que não do PT, né, ou que não é aliados do PT. Então, é importantíssimo, né, para que haja essa progressão,
que essa economia continue fluindo, que ela continue crescendo. E os deputados, né, que aprovam essas leis são fundamentais, são importantes, né, para fazer isso. Como o Lula também já falou várias vezes, né, a gente precisa conversar, porque são eles quem aprovam, sem eles eu não consigo governar, e isso é uma verdade, né. E eu achei bacana que o Lula também admirou, né, o Fernando Haddad, o Lula, ele é espetacular, na verdade, né, ele dá a cada um aquilo que cada um merece, né, no sentido de, ele cobra, como estadista que tem obrigação de cobrar, mas ele também elogia, né, e ele elogia em público, né, eu penso que ele cobra, mas ele cobra particular, né, como tem que ser. E apesar de que a gente via lá no desgoverno Bolsonaro que ele, né, falava um monte, né, para todo mundo que ele queria ao vivo, né, mas isso não é legal, isso não é bacana, não é coisa de estadista. Então Lula, ele elogia em público, né, e penso que ele cobra no particular como deve ser. Eu achei bacana esse elogio, esse reconhecimento ao Fernando Haddad, porque sim, né, Fernando Haddad faz um trabalho belíssimo, importante, né, já fez lá nos primeiros governos, quando o Lula foi presidente a primeira e a segunda vez, né, mas com toda a certeza do mundo, o trabalho do Fernando Haddad agora na economia é fundamental, é super importante, né, para que o Brasil continue nessa progressão. E com tudo isso, a gente nota que as instituições estão funcionando, que a Polícia Federal está trabalhando com autonomia, está investigando, né, está cada vez buscando aí provas, né, para colocar na cadeia quem realmente merece estar na cadeia, e não é perseguição como o desgovernado do Bolsonaro e os seus filhos querem acreditar, né, querem que todos acreditem, né, de que, meu Deus, estamos sendo perseguidos, e não é nada disso, né, e essa questão da BIM, essa coisa horrorosa, para finalizar aqui o meu vídeo, que eu não quero que fique longo demais, essa questão da BIM, né, que a polícia tem sim que investigar, né, que tem que haver prisões sim, tem que cabeças rolarem no sentido de cargos, né, serem entregues, né, de cúpulas, na minha opinião, tinha que cair toda a cúpula, né, mas eu acredito que o Lula está fazendo ali um trabalho bom, né, um trabalho bom, e não há perseguição, a polícia não está perseguindo ninguém, né, e apenas é o tempo de colher, né, quem plantou tempestade, né, vai colher vento, né, aliás, quem plantou vento colhe tempestade, né, é assim, e não há nenhuma perseguição nisso, apenas há uma coisa chamada justiça, que tem que acontecer para todos nós, porque nós vivemos em uma democracia, e quem vive em uma democracia está sujeito a pagar pelos seus atos, né? Sejam eles bons ou maus. Gente, é isso, muito obrigada pela atenção, agradeço aí, peço para você curtir, compartilhar, se inscrever, tá bom? Eu posso estar um pouco sumida, mas eu vou retomar o canal, vou retomar os vídeos todos os dias, tá? Mas não me abandona, não deixa de curtir o canal, agradeço aí a todos os membros, agradeço o Antônio Mandoge que mandou um Pix para mim hoje, tá? Apoia aí o canal, muito obrigada. E você querendo ajudar, tá? O Pix é 11 980 75 8181 ou 252 791 61802. Qualquer valor já ajuda bastante, tá bom? Pagar a internet, pagar a luz, enfim, manter aqui o canal. Beijos para vocês, deixa aí seu comentário, diz se você gostou do vídeo, se gostou, por que gostou, se não gostou também diz por que não, e vamos que vamos seguindo junto aqui, tá bom? Beijos para vocês, até o próximo vídeo. Tchau!